Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? O Senhor está presente, ministrando as nossas vidas. Enquanto nós adoramos o Senhor, com certeza Deus também estava trabalhando conosco, ministrando, nos lembrando de algumas coisas preciosas da parte de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, querido, primeiro lá no livro de Amós. Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. É o último capítulo do livro do profeta Amós. Amós, capítulo 9, dos versos 11 em diante. Amós, capítulo 9, dos versos 11 em diante. Quem achou diz amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Eu queria que você fosse agora até Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Dos versos 11 até o 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versos 11 até o 18. Diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Amém. Feche os teus olhos um pouquinho, abre o teu coração, você que está na sua casa. Coloque teu coração diante do Senhor. Não permita que o ambiente da casa se torne um lugar de distração, mas que você esteja atento a tudo aquilo que Deus deseja e quer falar contigo. Pai, nós queremos mais uma vez te engrandecer. Pai, nós fizemos várias declarações enquanto cantávamos aqui. Que vitorioso é o Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor, Pai querido, merece ser honrado, glorificado e exaltado. Ó Deus, e nós queremos mesmo, Pai querido, clamar
Ó Deus querido, que o Senhor nos dê coração tal, Pai querido, que não somente expressemos isso através das canções, mas em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os momentos, verdadeiramente possamos expressar, ó Deus, aquilo que o Senhor é, ó Deus, para as nossas vidas e para todas as pessoas que estão ao nosso redor e distante de nós. Por isso, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, clamar, Pai querido, que nesta noite o Senhor venha com Teu Espírito mais uma vez sobre as nossas vidas, nos capacitando, ó Deus querido, a ouvir a Tua voz, ó Deus, nos dando, ó Deus, entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus, viver a Tua palavra, ó Deus, e compartilhar a Tua palavra. Ministra o meu coração, unge a minha vida e a vida de cada irmão que aqui está e também nas suas casas, que o Senhor possa derramar graça sem medida e trazer cura ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu queria falar sobre um desafio que Deus gerou no meu coração a partir desse finalzinho do capítulo de Amós, que é o desafio de restaurar para poder avançar. Restaurar para poder avançar. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos alerta sobre o desafio de remir o tempo, porque os dias são maus. É um desafio de remir o tempo, de estar atento, em atenção a todas as coisas que estão acontecendo, porque os dias são difíceis, os dias são maus. E ele diz que nesse desafio de remir o tempo, nós precisamos clamar para que Deus nos dê um coração para poder compreender a vontade de Deus nesse tempo. A vontade de Deus no meio de toda a luta que se manifesta diante de nós. Quando nós olhamos para o livro de Amós, querido, nós vamos descobrir uma mensagem muito forte, se nós olhássemos todo o livro, desde o primeiro capítulo até o capítulo 9, no versículo 10, nós vemos Deus trazendo uma mensagem de confronto, uma mensagem de exortação, uma mensagem levando o povo a se posicionar diante de todas as coisas que estavam acontecendo. É uma mensagem bastante contundente, bastante forte. Deus mostrando onde verdadeiramente estava o coração do povo. A nação inteira estava perecendo, porque tudo que eles haviam construído em alicerces frágeis, em alicerces podres. Havia muita injustiça, havia muita desonestidade, havia muita corrupção, havia muita opressão, havia uma infinidade de ações negativas do coração do homem que estava agora derrubando a nação inteira, que estava colocando a nação em grande dificuldade. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Amós. É nesse contexto de luta que Deus levanta o profeta com uma mensagem muito, muito simples. Se nós pudéssemos resumir essa mensagem, nós diríamos assim, a palavra dele é: arrependam-se e voltem para Deus. Arrependam-se e deixe o Senhor guiar a vida de vocês. Arrependam-se e deixe o Senhor conduzir todas as coisas. O texto em si, esse texto que nós lemos, o finalzinho do livro, depois de 8, quase 9 capítulos de exortação, ele termina com uma promessa. Termina com uma promessa. Ele começa dizendo nessa promessa: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Como fora nos dias da antiguidade. E eu gosto de pensar, queridos, nesses dias da antiguidade. Porque os dias da antiguidade, para cada um de nós, tem um significado muito diferente. Você tem algumas memórias afetivas, você tem algumas memórias de experiências que você teve com Deus, e às vezes o nosso desejo é voltar às velhas experiências que a gente teve. É verdade ou não?
Então a gente olha e a gente fala assim, puxa, naquele tempo era maravilhoso, naquele tempo era gostoso, naquele tempo acontecia isso, naquele tempo acontecia assim, acontecia assado. Mas não é bem isso que Deus está querendo dizer aqui. Quando Ele fala de tempos da antiguidade, Ele está mostrando que há um projeto, há um propósito de Deus, desde o início de todas as coisas, um propósito que nunca mudou, um propósito que nunca mudará. Muda o tempo, mas Deus tem algo precioso para a minha vida, estabelecido ainda antes do pecado, antes da queda entrar no coração do homem, que Ele estabelece de uma forma profunda através da vida de Jesus. E Ele diz, eu quero levar você de volta para lá. Eu quero levar você de volta aos meus propósitos. Não às experiências antigas que você teve, mas aos propósitos eternos do meu coração. Aos propósitos eternos que eu tenho estabelecido para a sua vida. E quando eu olho essas promessas, querido, que estão aqui, que estão lá no livro de Atos, que, conforme nós lemos, é o mesmo texto. Escrito no Antigo e escrito no Novo Testamento. Eu encontro algumas coisas muito preciosas do coração de Deus para as nossas vidas. Eu encontro uma dimensão extremamente divina e uma dimensão extremamente humana e uma dimensão de grande desafio do coração de Deus para as nossas vidas. Quando a gente olha o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, a gente encontra promessas e a gente encontra ações de restauração. A gente encontra promessas e a gente encontra ações de restauração da parte de Deus. E o texto começa dizendo assim, Deus nunca dá data, né? Ele diz assim, naquele dia. Naquele dia. E você vai encontrar isso em inúmeros lugares nas Escrituras. Deus quer apenas que você saiba que em algum momento, em um determinado momento da sua existência, se você está com o coração focado nele, naquele dia se torna realidade e você vai poder experimentar de uma forma profunda o poder restaurador de Deus. Mas naquele dia deixa a gente angustiado. A gente gostaria de saber o dia, a hora, o ano, não, o momento certinho que o milagre iria acontecer. É verdade ou não? A gente ficaria mais tranquilo. Mas o fato que Deus deseja que eu e você tenhamos clareza no coração de que Ele tem algo para as nossas vidas, que Ele tem algo para a sua igreja, que Ele tem algo para o seu povo. E Ele me chama e te chama para colocar o coração nele. Naquele dia significa o dia da manifestação do Senhor. O dia da visitação de Deus, o dia da cura de Deus, o dia da restauração de Deus, o dia em que Ele estará estabelecendo de uma forma profunda os seus propósitos. E Ele fala de restauração, tendas caídas, ruínas, restaurando como fora no dia da antiguidade. Naquele dia é uma promessa de restauração. Queridos, quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos descobrir que todas as promessas de Deus, elas trazem inseridas nela um projeto, uma proposta, um propósito de restauração. Quando Deus chama Abraão, ele não fala quando que as coisas iriam acontecer na vida dele, mas o que está carregado na promessa que Deus faz para ele é restauração. Quando chama Moisés, ele não fala de dias, de quando aconteceria, mas a promessa está carregada de restauração, a promessa está carregada de cura, de desejos do coração de Deus de manifestar o poder do Senhor. Aqueles que perseveraram, permaneceram confiados que Deus estaria intervindo de algum jeito, provaram de uma forma poderosa aquilo que Deus propôs realizar na vida dos seus filhos. Há uma promessa do coração de Deus, querido. Há uma promessa
para a minha vida, uma promessa para a sua vida, há uma promessa para a vida de cada um de nós. Quando a gente olha o início do ministério de Jesus, Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério publicamente, João Batista está anunciando, preparando o caminho para o Senhor. Lá em Mateus 3, versos 11 em diante, ele diz assim que quando Jesus viesse, ele batizaria com Espírito e com fogo, e ele queimaria toda a palha num fogo que jamais se apaga. Uma promessa de restauração. Ele vem, ele vai batizar com o Espírito, ele vai batizar com fogo, e aquilo que muitas vezes destrói as nossas vidas, ele está pronto para destruir, para queimar com fogo que não se apaga. Deus está cheio de promessas para a vida do seu povo. Deus está carregado de promessas para a vida do seu povo. O desejo do coração de Deus é que a gente aguarde, coloque diante dele a nossa vida. Tem coisas para restaurar na sua vida, querido? Tem coisas para restaurar na sua vida? Tem coisas que você já está lutando com ela faz muito tempo e parece que nunca acontece? Então aguarde, porque aquele dia está reservado para você. Eu vou repetir para você poder se manifestar. Eu disse, aguarde, porque naquele dia a sua agenda já está anotada. Em nome de Jesus. Amém, querido? Seja lá o que for. Apenas coloque o teu coração, deixa o Senhor te guiar com as promessas dEle. Deixa o Senhor te guiar com a palavra dEle. O problema é que quando vem essas lutas todas e a gente não sabe como lidar, a gente age na força do braço. E quando a gente age na força do braço, é como se a gente deixasse Deus de lado. O povo fez isso, mas Deus não desistiu do povo. Deus veio ao encontro do povo e restabeleceu aquilo que Deus havia colocado como propósito e como promessa para a vida deles. A segunda coisa, querido, quando a gente olha as promessas de Deus estabelecida para o povo, a promessa de Deus, ela exige de nós um posicionamento. Diga assim comigo, toda promessa de Deus exige um posicionamento. Amém, querido? Se você está perto de alguém amado de você, diga assim, toda promessa de Deus exige um posicionamento. Exige um posicionamento. Agora, querido, é interessante que para que a gente se posicione, a gente precisa ter clareza da situação que nós estamos vivendo. A gente precisa ter clareza. Porque às vezes a gente lida com a vida como se tudo tivesse bem aos nossos olhos. A gente vai empurrando muitas coisas que não são do coração de Deus, e a gente simplesmente assimila ela nas nossas vidas e nunca submete aquilo para que Deus transforme, para que Deus mude, para que Deus restaure. Quando a gente olha o que Deus está propondo aqui para o povo, Ele está chamando o povo. Assim, eu quero restaurar. Agora, querido, se a gente não tem o conhecimento de que a gente precisa de restauração, a gente se coloca diante de Deus. Eu quero restaurar o que está caído, eu quero restaurar o que está quebrado. Quando é que a gente vai para o médico? Quando a gente descobre que tem alguma coisa quebrada. A gente deveria ser mais proativo. Mas a gente só age depois que descobre. A gente só age depois que as coisas são reveladas. E Deus está mostrando algumas coisas aqui interessantes. E Deus sempre fez isso, querido. Quando a gente olha lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 6 e 7, Deus visita Moisés, Deus está chamando Moisés, colocando sobre Moisés uma responsabilidade, e Deus fala para Moisés, Moisés, eu vi o sofrimento do povo, eu conheço o sofrimento do povo, eu entendo a dor do povo, e porque eu vi toda essa manifestação de dor e sofrimento no coração do povo, eu decidi descer para poder livrar. E aí ele diz assim para Moisés, é você que eu estou escolhendo para poder me ajudar nesse negócio, você vai ser o meu enviado. Mas Deus precisa clarear para Moisés
o que realmente estava acontecendo, para que Moisés, aos poucos, fosse quebrando toda a resistência do coração dele e entender que o melhor era ouvir a direção do Senhor. E ele reluta, ele diz, não, Senhor, eu não vou, eu sou pesado de boca, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou assim, eu sou assado. Mas, na verdade, ele estava carregado de frustração. E Deus precisava arrancar tudo aquilo do coração dele para que ele pudesse ir e atender o chamado de Deus, atender a voz do Senhor. Com Neemias não foi muito diferente. Neemias estava lá tranquilo como copeiro, como um homem de confiança do rei, embora estivesse numa terra estranha, servindo como escravo, mas gozava de um certo privilégio. E de repente chega algumas notícias ao coração dele. Assim, os portões da cidade estão queimados, os muros estão caídos, e aquilo promove um grande quebrantamento no coração de Neemias, e Neemias vai para Deus, e ele não vai para Deus dizendo, Deus, o culpado de tudo isso é o meu pai, são os meus antepassados. Ele vai diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sou responsável por esse negócio também, assim como eles foram, eu também, eu peço perdão pelo pecado de todo mundo, eu e meu pai pecamos, eu e a casa de meu pai pecamos. E ele diz assim, eis-me aqui, eis aqui a minha vida. Ezequiel 37, tão conhecido, o vale de ossos secos. O versículo 11 diz assim, esses ossos secos são toda a casa de Israel. Deus estava usando uma experiência, leva o profeta para uma realidade. E ali, diante daquilo que os olhos do profeta enxergam, ele diz assim, Deus, é comigo o negócio. E Deus vai dizendo, faz isso, faz aquilo outro, e as coisas começam a acontecer. Agora, querido, nessa dimensão, nós temos vivido tudo que Deus deseja que a gente viva? Está tudo 100% com a gente? Nós estamos fazendo tudo que Deus deseja? Porque às vezes a gente vai lidando com a vida, querido, como se tivesse tudo maravilhoso. E a gente está vivendo numa realidade onde as lutas estão presentes em todos os aspectos que a gente possa imaginar. E eu e você temos uma grande ferramenta de Deus para poder salvar uma nação inteira. Nós temos os céus abertos, onde nós podemos conversar com o Senhor dos Senhores, onde nós podemos falar com o Todo-Poderoso. Mas muitas vezes parece que tudo que está acontecendo não tem nada a ver com a gente. Há um grande desafio do coração de Deus, querido. E aí você fala de tudo que está acontecendo ao redor do mundo todo, da nação inteira, do estado inteiro, da cidade inteira, mas também da nossa própria casa. Quanta coisa caída dentro da nossa própria casa. Mas às vezes a gente não se move, a gente não se mexe. Deus quer restaurar, querido. Deus tem uma promessa de restauração, Deus tem uma promessa de cura, Deus tem uma promessa de libertação, Deus tem uma promessa cujo desejo do coração dele é manifestar o poder e trazer cura e libertação para todas as esferas. Mas ele deseja que eu e você tenhamos os olhos abertos para ver essas coisas. Porque quando a gente não vê, querido, a gente olha os nossos próprios interesses. Apenas os nossos próprios interesses. Quando Paulo está falando de um dos seus companheiros de guerra, os companheiros de luta, em Filipenses 2, ele diz assim, eu estou enviando para vocês alguém que eu conheço, cujo interesse dele não é a sua vontade. Ele diz, todo mundo procura o que é seu próprio, mas esse que eu estou enviando para vocês tem o coração em Deus,
ele procura aquilo que é do coração de Deus. O desejo do coração de Deus comigo e com você, querido, é que a gente entenda aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há muitos anos atrás, querido, eu participei de um congresso de avivamento, e faz tempo. E um dos pregadores desse congresso era o pastor Ricardo Gondim. Na época ele era um dos grandes líderes que tinham do movimento de avivamento em nossa nação. E eu me lembro até hoje de algumas coisas que esse homem ministrou nesse congresso, porque marcaram profundamente a minha vida. E ele dizia assim que os nossos olhos, quando eles estão abertos, eles revelam algumas coisas para nós. E ele dizia assim, quando você está lidando com uma situação que você se sente impotente diante dela, é sinal que você precisa de mais de Deus. Quando a igreja está lidando com situações que parecem com que a igreja se tornou impotente diante de tudo que está acontecendo, a gente vê a deturpação que está presente no mundo, a maldade crescendo, a injustiça crescendo, a identidade das pessoas sendo totalmente distorcidas, e parece que a gente não consegue avançar. A igreja cresce, mas essas coisas parecem que não mudam. Tem mais gente frequentando a igreja do que há 20 anos atrás. Mas essas coisas todas, elas continuam crescendo. E às vezes elas vão ganhando lugar no coração da gente, e a gente começa a achar que algumas coisas são normais. E aí ele dizia assim, queridos, lembrando de Sodoma e Gomorra. E ele dizia assim, que Sodoma e Gomorra não foi destruída pela maldade do povo, foi destruída porque não tinha 10 justos sequer. Porque quando Abraão começa a conversar com Deus, ele diz, se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 30, eu não destruo. Se tiver 15, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. E não achou 10. E a cidade inteira pereceu. E isso mostra para nós, querido, o poder que Deus coloca nas nossas mãos. O poder que Deus coloca na mão do seu povo, o poder que Deus coloca nas mãos dos seus filhos e filhas. Se tem uma situação de destruição na sua casa, você é um instrumento de Deus, querido, para que a sua casa seja restaurada e não destruída. John Wesley, nosso fundador, estudou, se tornou pastor, líder de um movimento na universidade enquanto jovem, o famoso Clube Santo. Depois de formado, foi para a missão na Geórgia, trabalhar entre os índios. Chegou lá na missão, não deu certo. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava não funcionava, não tinha resultado. Ele voltou para casa frustrado, decepcionado. No meio da viagem, o navio em que ele estava passou por uma grande tempestade. E tinha um grupo de cristãos naquele navio. Enquanto John Wesley estava apavorado de medo de morrer, aqueles homens moravianos estavam lá adorando a Deus, glorificando e cantando ao Senhor. E aquilo mexeu profundamente com ele. Ele falou assim, é o mesmo Deus, eu sirvo o mesmo Deus que eles. O que está acontecendo? E aquilo impulsionou o coração desse homem a buscar a presença de Deus. Ele chega de volta para a sua terra. E ali, insatisfeito, empreende uma busca. E a palavra diz que no dia 24 de maio, ele foi, de 1738, ele foi para uma reunião de oração sem muita vontade. Mas porque ele queria algo de Deus.
Não estava com muita vontade, mas foi. E ali ele teve uma experiência com o Senhor. E debaixo daquela experiência, esse homem tornou-se o transformador de uma nação inteira. Uma nação inteira passou a conhecer o poder de Deus, porque aquele homem percebeu a miséria, aquele homem percebeu a realidade e se posicionou diante de Deus. Se posicionou diante de Deus. Amados, às vezes as portas estão abertas para que a gente esteja buscando a presença do Senhor na companhia dos irmãos. As portas estão se abrindo em todos os cantos. Essa cidade poderia ter grupos de oração espalhados por todos os cantos dela, onde tem homens e mulheres que estão insatisfeitos com as coisas que estão acontecendo e creem na promessa restauradora do Senhor. Creem no poder restaurador do Senhor. Creem que Deus pode mudar. Querido, você crê, ainda crê que Deus pode transformar as coisas, todas as coisas? Eu vou perguntar de novo. Você ainda crê que Deus pode agir, querido, de uma forma poderosa e transformadora em tudo aquilo que os seus olhos enxergam? Você crê nisso? Né? Então o desejo do coração de Deus é que a gente se posicione. Que a gente se posicione. Que a gente se coloque diante de Deus posicionados. Você não é um ser qualquer, você é filho do Deus Altíssimo, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, criança de Deus, que pode andar e se mover pelo poder do Espírito Santo, que pode andar cheio do Espírito Santo, que pode se mover pela direção e pela instrução do Espírito Santo. Nós podemos, querido. Há dias atrás, o Rodrigo estava me compartilhando ali que o João, domingo passado, né, teve uma luta. Foi assediado aí por um ladrão, né, ameaçado. E eu estava conversando com o Rodrigo e falei, Rodrigo, isso mostra para nós a urgência da obra do Senhor. Mostra a urgência da obra. Como é que uma pessoa dessa pode ser transformada? Somente pelo poder do Senhor. Somente pelo poder do Senhor. Mas essa experiência tem que me levar para Deus. Eu falo, Deus, eu quero a salvação desse indivíduo. O Senhor pode transformar essa vida, o Senhor pode curar essa vida. Eu creio que o Senhor pode restaurar a tenda caída, eu creio que o Senhor pode salvar aquilo que está em ruína. Amém, querido? Você crê nisso? E a última coisa, querido, é interessante a gente olhar para esse texto, porque eles falam de propósito. Tanto o versículo 12 diz que Deus estava restaurando para que eles pudessem possuir o restante das nações. E quando a gente olha lá para Atos, ele diz que Deus estava fazendo uma obra de restauração para que todas as pessoas pudessem conhecer Deus, pudessem conhecer o Senhor. Reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde séculos atrás. Ou seja, a promessa que Deus faz para o seu povo, o posicionamento que Deus chama o seu povo, tem a ver com a salvação, com que o propósito de Deus alcance mais e mais e mais e mais pessoas.
para a glória de Deus. E aí, querido, no verso 14, ele diz assim, talvez a gente gostaria mais só dessa parte aqui. Ele diz assim, mudarei a sorte do meu povo, eles reedificarão cidades assoladas, plantarão vinhas e colherão, né? Eles nem bem lançaram a semente e já estão colhendo. É isso que Deus está prometendo aqui para Amós. Porque na frustração do povo lá atrás, muitas coisas, projetos pessoais não estavam avançando, não estavam caminhando, não estavam andando. E Deus diz assim, eu tenho promessa para vocês, se posicionem naquilo que eu tenho para vocês, o resto cuido eu. Parece que Jesus falou alguma coisa parecida com isso. Se eu não estou muito enganado, ele diz assim, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz assim, as demais coisas, quem é que cuida delas? Quem é que cuida delas? Mas às vezes, querido, na ansiedade de resolver todas as coisas, a gente deixa Deus em segundo plano. Há um tempo atrás eu vou terminar com isso, eu estava orando a Deus, e a gente tem uma regra, né, que ela ganhou lugar no nosso coração. A gente diz assim, primeiro lugar, Deus. Segundo, o quê? O que mesmo? Família, né? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, se sobrar tempo, né? A igreja. Agora, querido, você já viu quantas vezes a gente usa essa regra para justificar a nossa infidelidade? Em primeiro lugar é Deus, inquestionável isso. Mas muitas vezes a gente usa todas essas outras coisas para justificar a nossa infidelidade. Aí a gente, na verdade, põe a família em primeiro lugar, põe o trabalho em primeiro lugar, põe, às vezes, até a igreja em primeiro lugar. Sem perceber, querido, um negócio que parece muito bonito, mas que às vezes a gente usa de forma indevida. Porque se eu estiver com Deus em primeiro lugar, querido, a família vai estar no lugar certo. Se eu estiver com Deus em primeiro lugar, o trabalho vai estar no lugar certo. Porque essas coisas não tem jeito de separar. Eu sempre digo assim que a vida, a minha vida, a sua vida, ela gira em torno de duas situações ou três situações. Antes da gente se converter, ela girava em torno de família e trabalho. Tem jeito de separar essas coisas? Quando a gente se converte, entra família, trabalho e igreja. Tem jeito de separar essas coisas? Elas estão tão intrinsecamente ligadas que a gente precisa da direção de Deus, querido, para que nenhuma delas se torne problema para a nossa vida. A gente precisa disso, dessa direção, porque senão a gente usa aquilo que Deus criou como justificativa para a gente ser infiel a Deus. E eu digo isso porque eu lidei com muitas situações assim, que eu via nitidamente que a pessoa queria fazer um monte de coisa errada, não, a família vem em primeiro lugar, pastor. É verdade.
Se você está cheio de Deus, você não vai ser relaxado com a sua família. Se você está cheio de Deus, você não vai ser relaxado no seu trabalho. Se você está cheio de Deus, você vai ter os seus compromissos de fidelidade em todas as áreas da sua vida. Deus deseja fazer algo glorioso, para que não só você, mas toda a sua casa experimente o poder restaurador de Deus de uma forma profunda e abençoadora. Deus deseja que você esteja tão cheio da presença, posicionado nele, para que no seu trabalho, se você trabalha com mais pessoas, todas elas possam experimentar o poder de Deus através do seu testemunho e da sua vida. Deus quer no meio da igreja, se nós estamos posicionados diante de Deus, enxergando as coisas, nós possamos nos levantar, cheios do Espírito Santo, e quando a gente chega e encontra o irmão, aquele encontro vai ser divino, vai sair fogo e faísca para todo lado, pelo poder do Espírito Santo, e não pelas coisas da nossa alma e do nosso coração. Deus deseja que todas as pessoas experimentem o poder do Senhor. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. Entenda bem, eu não estou dizendo que está errada a escala, tá? Eu não estou dizendo que ela está fora do propósito. Eu só estou dizendo que às vezes a gente inverte ela. E a gente torna ela um problema para a nossa vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho. Ezequiel 34, 26 diz assim: farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isaías 41, 15 a 21 diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, eu te ajudo. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo. 2 Coríntios 12, 9. Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz então, de boa vontade, pois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Deus. 1 Pedro 5,20 diz assim: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Abacuque 2:1 diz assim, diante de algo que Abacuque não entendia. Ele diz: colocar-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. O que Deus me dirá. Deus está precisando, chamando os homens e as mulheres desse tempo, jovens, adolescentes e crianças, a se posicionarem diante dEle, para que Ele derrame as promessas dEle por todos os lugares por onde a gente passar. Amém, querido? Quem deseja ser um desse posicionado diante de Deus, diz amém. Amém. Em nome de Jesus. Querido, tem muita coisa que frustra a gente, mas tem algo maior, que nos livra das frustrações. Tem muita coisa que amargura o nosso coração, mas tem algo maior, que nos livra das amarguras. Tem muitas coisas que enchem o nosso coração de medo, mas tem algo muito maior, que nos livra do medo e nos coloca como guerreiros e guerreiras do Senhor, para marchar posicionados para desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Coloque
teu coração. Se de alguma forma, querido, Deus, ministra o teu coração nessa noite. Eu quero dizer para você que é a promessa de Deus para a sua vida. Naquele dia, querido, naquele dia, e essa expressão naquele dia pode ser hoje, pode ser qualquer dia dessa semana, pode ser qualquer dia desse mês, pode ser qualquer momento, querido. E Deus diz: naquele dia eu virei e eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi, restaurarei as ruínas, o que Deus deseja apenas é que eu creia naquilo que Ele tem para a minha vida, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, daquilo que Ele tem para as nossas casas. E a gente lute por aquilo que Deus tem, por aquilo que Deus quer. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não importa a sua idade, querido. Não importa quanto tempo você tenha de convertido, um dia ou muitos anos. O que Deus deseja é homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, anciãos, posicionados pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo desejo do coração de Deus. O tempo não passou, querido. O tempo é agora, é a hora de Deus, é agora. Há muita coisa que deixa o coração da gente indignado, querido. E às vezes a gente se move por isso. Mas se tem algo que deveria me deixar indignado, é a minha vida não estar conformada com a vontade de Deus. E eu dizer: Deus, eu não aceito isso, eu não aceito esse comportamento na minha própria vida. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, homem de oração, mulher de oração, homem cheio do Espírito, mulher cheia do Espírito. Esse é o desejo do coração de Deus, querido. Esse é o desejo do coração de Deus. Se mova pelo Espírito, se ande por aquilo que Deus tem, e você vai ver os sinais te seguindo, os milagres caminhando com você, querido, as barreiras sendo quebradas, os muros caindo, e a glória de Deus se manifestando de uma forma poderosa. Talvez algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida e na sua casa, mas creia. Se você está em infidelidade, querido,
posicionado em Deus, o milagre vai chegar. Já chegou, vai chegar, no poder do nome de Jesus. Se você é pai, você gerou para Deus. Creia nisso. Tome posse disso. E comece a clamar que o Espírito Santo opere. O que você não pode operar, o que eu não posso operar, o que nós não podemos operar. Querido, coloque sua mão no coração. Se Deus tem falado com você, diga: Deus, esse coração aqui é conhecido do Senhor. O Senhor sabe tudo que está aqui dentro. Sabe tudo que está aqui dentro. Sabe tudo que eu penso, tudo que eu imagino, tudo que dói em mim, tudo que me machuca, tudo que me decepciona. Não há nada que o Senhor não conheça, Deus. Sabe da minha pequenez, sabe da minha fragilidade, sabe das incredulidades que muitas vezes ganham o meu coração. Mas diga: mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso para começar uma grande obra na minha própria vida. Eu sei que todas essas coisas que estão no meu coração, o Senhor pode mudar, o Senhor pode sarar, o Senhor pode curar, o Senhor pode tratar de cada uma delas. E eu me rendo diante do Senhor agora. Eu me rendo diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, o nosso coração, Pai querido, é Teu. Um dia nós entregamos o coração para o Senhor. Se alguém que está aqui ou na sua casa ainda não entregou o coração ao Senhor, Pai, que hoje o Senhor toque profundamente, levando essa vida a uma entrega, Pai. Deus, nós confessamos aqui, Pai, que não é na nossa força, Pai. Oh Deus, nós não temos o poder de convencer, Pai, mas o Teu Espírito tem. O Teu Espírito pode. O Teu Espírito conhece o coração. Oh Deus, o caminho do coração. Oh Deus, da nossa família. O caminho do coração dos nossos filhos, dos nossos pais. O caminho do coração do esposo, da esposa. O caminho do coração daqueles que estão endurecidos. O Senhor sabe o caminho do coração daqueles que se deixaram, ó Deus, seduzir, ó Deus, pelas coisas do mundo, pelos encantos do mundo. O Senhor sabe o caminho do coração deles. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Ó Deus querido, que essa palavra de promessa, ó Deus querido, seja, ó Deus querido, concreta agora nas nossas vidas, e um grande mover de avivamento, ó Deus, comece pessoalmente em cada um de nós, ó Deus, para que a nossa casa seja um lugar de vida, para que a nossa casa seja um lugar de avivamento, para que o nosso trabalho seja um lugar de avivamento, para que os lugares por onde andamos, ó Deus, sejam lugares onde o Senhor esteja reinando. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, rompe com toda a cadeia, rompe com toda a mentira do nosso próprio coração, rompe com todo engano, Pai, rompe com toda a sedução, Pai, rompe com tudo que não é Teu, Pai. Ó Deus, e nos levante, ó Deus querido, posicionados. Deus, ao sairmos daqui, Pai, desse lugar, nós iremos para as nossas casas. Ó Deus querido, teremos uma noite de descanso. Mas eu quero te pedir, Pai, que quando nós estivermos com os olhos fechados para descansar, o Senhor possa visitar cada um de nós, trazer sonhos, trazer revelações, trazer, Pai, palavras, ó Deus querido, que façam com que cada um de nós, ao abrir os olhos, tenhamos clareza de que há um propósito eterno do Senhor para cada um de nós,
ó Deus, para que a nossa segunda-feira ela seja diferente, ela seja sobrenatural, ela seja guiada pelo Senhor, ó Deus, e não por nós mesmos. Ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Cada mão, Pai, que está aí no seu coração, toca agora, Jesus, e faz uma obra gloriosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Aproveitando que você está em pé, eu queria que nós tivéssemos também um tempo de intercessão. Nós temos alguns irmãos que estão aí lutando aí na área de saúde. Temos a nossa irmã Deunides, que fez a cirurgia terça, passou bem pela cirurgia, está se recuperando, né? Mas precisa da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso clamor. Nós temos a Adriana, né, que é eu acho que a maioria conhece ela por Drica, pelo jeito, né, uma jovem da nossa igreja, perdeu a mãe recentemente, e ela está com uma pneumotórax espontânea, né? Segundo me explicaram ali, é como se formasse uma bolha de ar entre o pulmão e a costela, né, e está oprimindo o pulmão, e ela vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, né, para poder drenar. É isso mesmo? Quem está mais perto dela? É isso, né? Então, a gente orar para que Deus esteja agindo de uma forma poderosa. A nossa irmã Nevair, né, ela também sofreu uma queda ontem e quebrou o fêmur, e vai ter que passar por uma cirurgia amanhã, né? Quarta-feira, acho que ela vai operar, né? Acho que é amanhã às 4h. Que a gente esteja colocando a vida dela em oração. E se você tem mais alguém que está enfermo aí, que você se lembra, querido, que a gente esteja colocando essas vidas todas diante do Senhor, né, para que Deus abençoe. A gente tem alguns irmãos aí que estão se recuperando do Covid, né? O nosso irmão João Vitor, esposo da Nath, passou pelo Covid, está em casa, se recuperando, se fortalecendo, né? Eu falei com ele sexta-feira. O Alisson também, esposo da Gra, passou também, já voltou também saiu do hospital também, né? Deus está agindo aí também nesse tempo. Então vamos pedir que Deus continue abençoando, fortalecendo e trazendo recuperação. E tem as sequelas do Covid, né, que a gente está lidando, lutando para que Deus esteja eliminando toda a sequela aí, né, dos irmãos e irmãs que passaram por essa enfermidade, né, e hoje estão lidando aí com a sequela, né. A gente acabou de ouvir a palavra e a gente crê no poder do Senhor. Amém, querido? Você ora comigo? Em nome de Jesus, crê? Em nome de Jesus. Então vamos orar, né? Se você lembrar de alguém que está doente, coloque aí diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero, numa só voz, com meus irmãos e irmãs, que estão aqui no templo, que estão nas suas casas, ó Deus, toda pessoa, todo irmão e irmã, todo familiar, ó Deus querido, que está acometido por alguma enfermidade, ó Deus, nós clamamos agora, Pai, que o Senhor derrame do Teu Espírito, ó Deus, conforme nós lemos, ó Deus querido, que o Senhor restaure, ó Deus querido, aquilo que está em ruína, ó Deus, e coloque a Tua mão poderosa, trazendo cura completa para essas vidas, ó Deus, restabelecendo plenamente a saúde, não só daqueles que estão, ó Deus, com a enfermidade, mas restaure toda a casa, todo o entorno dessa vida seja abençoado, ó Deus, pela presença viva e poderosa do Senhor. Pai, a Tua palavra nos mostra, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, que o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que se aproximam do Senhor. Então, Deus, eu Te louvo, porque eu sei que o Senhor está olhando para essas vidas,
ó Deus, e para os seus familiares, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.